Olá, pessoal. A gente vai ver agora o exercício sobre convolução de hidrogramas. Lembrando que isso faz parte do nosso assunto de escoamento superficial e a função, né, da convolução de hidrogramas é a gente ter a chuva ou o escoamento, a vazão, né, gerada para várias chuvas que acontecem em uma determinada bacia hidrográfica, não um evento simples, mas vários eventos. Lembrando que uma chuva simples, quando a gente transforma essa chuva em um hidrograma unitário, a gente vai ter como resultado o escoamento gerado por essa chuva simples de um determinado tempo de duração. Quando nós temos várias chuvas, vários eventos de chuva de mesmo tempo de duração, a gente pode dar então origem a vários hidrogramas. E esses hidrogramas, cada um vai acontecer no seu tempo. A gente viu as propriedades do hidrograma unitário. E o que a gente precisa é montar todos ou juntar todos esses hidrogramas e entender qual vai ser a vazão de pico dessas várias chuvas, desses eventos complexos. Dessa forma, a gente, quando faz a convolução de cada um desses hidrogramas, a gente vai dar origem a um hidrograma total, que vai ter então o seu pico que a gente tem que determinar. Lembrando aqui como ele é representado, a representação matricial dos hidrogramas, o que nós vamos fazer então é montar essa matriz para fazer o somatório desses hidrogramas. O que a gente precisa verificar é que a gente vai ter o K, que é o número de ordenadas do hidrograma unitário, que pode ser obtido por essa equação, onde M é o número de pulsos de precipitação, ou seja, quantas chuvas aconteceram, e N é é o número de valores de vazão do hidrograma que nós temos. Para a gente saber com quantas ordenadas o nosso hidrograma unitário convoluído vai ficar. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui o exercício que diz o seguinte: medições feitas em uma determinada bacia mostram que essa bacia responde sempre da mesma forma a chuvas efetivas de 10 milímetros e 3 horas de duração, representando o hidrograma unitário da tabela que nós veremos a seguir. Então, veja que isso daqui já é uma chuva unitária de 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros, e o tempo de duração é de 3 horas. Então, pede-se calcular qual é a resposta da bacia ao evento de chuva definido por esses 4 pulsos aqui de chuva. Ou seja, o M é igual a 4, nós vamos ver aqui que o nosso hidrograma vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o K vai ser 11 e o N vai ser 14, que é o número de valores do hidrograma final, por meio dessa nossa equação aqui. Então, vamos lá, vamos ver como se resolve isso. Praticamente, o que nós vamos fazer é montar essa matriz aqui, tá? Lembrando aqui, né, pessoal, as propriedades do hidrograma unitário, especialmente aqui o princípio da aditividade, que é o que a gente vai precisar lembrar para a gente poder montar essa tabela aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, aquele hidrograma unitário, que já tinha sido apresentado no exercício. A gente tem aqui que o M é igual a 4, que são esses 4 pulsos aqui de chuva, de 25, 32, 15 e 6. A gente vai ter, nós temos 4 ou 11 ordenadas desse hidrograma unitário aqui. E a gente sabe, então, que nós vamos ter como resultado um N igual a 14. E a gente vai ver qual é a importância disso. Bom, então a gente tem aqui, primeira coisa que nós temos que fazer, né? A gente vai ter que aumentar
essas ordenadas até chegarmos em 14, sempre no intervalo de 3 horas, que a gente viu que é o tempo de duração da chuva. Então, nós temos aqui os 14 iniciais até 30, e nós temos então que aumentar mais 3 para completarmos esse número 14, que é o número de ordenadas do novo hidrograma. Aqui são os valores, são os valores que foram dados, e aqui será o nosso hidrograma final, as ordenadas do hidrograma final. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, vejam que aqui nós temos os pulsos de chuva, já transformados em centímetros, ali nós tínhamos em milímetros. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente essa multiplicação da chuva, que é a chuva efetiva, vezes o H1, que vai ser aqui representado pela ordenada do hidrograma unitário, que são esses valores de vazão que foram dados aqui no exercício inicial. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente vai, como tem aqui no método, multiplicar a chuva efetiva, que nós já temos, que são os pulsos de chuva, vezes a altura, a primeira altura do hidrograma unitário. Então, vamos lá. É isso que nós vamos fazer. Então, para todas as chuvas, nós vamos fazer a multiplicação da altura pela ordenada do hidrograma unitário, que está ali colocada. Esse segundo valor, então, vai ser o 2,5 vezes a segunda ordenada, e assim por diante. O terceiro valor vai ser o 2,5 vezes a terceira ordenada do hidrograma unitário, e assim por diante a gente vai fazendo toda essa multiplicação. Da mesma forma, a gente vai continuar aqui. Esses são os valores do hidrograma que não tem, porque esses valores aqui são os valores que depois serão construídos a partir da convolução desse hidrograma. Da mesma forma, lembrando essa propriedade aqui da aditividade do hidrograma unitário, aqui, que diz que a duração de escoamento superficial de uma determinada chuva efetiva independe das precipitações anteriores, o hidrograma total referente a 2 ou mais chuvas efetivas é obtida adicionando-se às ordenadas de cada um dos hidrogramas em tempos correspondentes. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a segunda chuva no segundo tempo. Então, aqui a gente vai colocar o primeiro zero e nós vamos fazer exatamente o que foi feito para a chuva de 2,5, aqui para a chuva de 3,2 centímetros ou 32 milímetros. E vamos multiplicando sempre a precipitação pela ordenada do hidrograma. Fazemos da mesma forma para a chuva de 15 milímetros. Então, aqui, já que a gente começa no tempo correspondente, a gente aqui atrasou um tempo, aqui nós vamos atrasar 2 tempos e vamos começar de 1,5. Da mesma forma, vamos fazendo para todos. E aqui, na de 6 milímetros, a gente vai atrasar 3 tempos do hidrograma. Então, a gente começa por aqui, sempre a altura de chuva pela vazão, até esse último valor, que vai ser o último 0,6 vezes esse último valor aqui do hidrograma. A partir disso, pessoal, nós vamos fazer o somatório, que é isso que a gente tinha visto aqui. Todo esse somatório que é feito, para a gente poder ter, dessa forma, esse hidrograma convoluído. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, então, vai ser somar cada uma das linhas da nossa tabela, para termos, então, aqui o resultado total das vazões. Aqui a gente também observa que o pico de vazão vai ser aqui na hora 12. A gente tem aqui esse pico de vazão, esse seria o maior valor apresentado a partir da convolução de todos esses hidrogramas, e o total, então, seria
esse somatório que nós temos aqui. Então, pessoal, a partir disso, a gente faz a convolução dos hidrogramas utilizando, então, esse método que mostra para a gente como determinar toda essa chuva total, o escoamento total gerado a partir da ocorrência de eventos complexos dentro da bacia. Ok? Vamos nessa. Um abraço aí.